Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Proti, sou psicólogo. Queria falar com vocês um pouquinho hoje, fazer um videozinho pro canal, né? Que faz tempo que o canal não tá com vídeo aí, faz pelo menos umas 2 semanas que eu não coloco nada. Tô aqui tentando deixar as coisas mais frequentes no canal. Vai acontecer, acredite em mim, vai acontecer. Mas eu estou ajeitando as coisas, ó. Vocês podem ver aqui que eu estou tentando iluminações, ó. Tem uma sombra minha aparecendo, eu não manjo nada disso, gente. Tem uma luz azul aqui em volta de mim, que foi a minha noiva que me deu. Muito obrigado, amor, por essa luz maravilhosa aqui. E uma luzinha amarela ali para dar um contraste. Eu estou tentando ser, não é para dar um contraste aqui, mas assim, eu estou fracassando miseravelmente. E como fazer? Eu fico trocando aqui de luz, ó. Trocar aqui uma luzinha aqui, ó. Luz mais amarela. Eu não sei se ficou amarela aí pra vocês. Luz mais branca. Luz azul com amarela, né? Porque tem amarela aqui, ó. Mas enfim. Isso aqui é completamente irrelevante. 1 minuto de vídeo perdido da sua vida. Completamente irrelevante. Mas o que eu quero falar aqui com vocês, pessoal? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre ansiedade. Então, se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas opiniões. Tudo pra mim é importante, tudo é interessante, dá pra gente conversar sobre várias coisas. Inclusive, vira ideias para próximos vídeos também. Eu posso responder seus comentários, tá? Então deixa aí, segue o canal, dá joinha, dá dislike, faz o que você quiser. Me segue no Instagram. Isso aí, dados os recados. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre ansiedade, mas no sentido de necessidade de controle, né? Essa necessidade de controle que a gente tem de ficar... E assim, ó, eu tô falando sem pauta nenhuma, tá? Eu tô falando simplesmente batendo um papo com você aí, que pode ter ansiedade, né? Que passa por essa situação. Ansiedade pode ter, todo mundo tem ansiedade, né? Ansiedade é algo normal, tá, gente? Ansiedade é algo normal que todo mundo tem. Só que existem níveis, sabe? Eu sempre falo assim para os meus pacientes: ansiedade é que nem triglicerídeos, triglicérides, né? Você não pode não ter triglicérides, mas você também não pode ter excessivamente triglicérides, entendeu? É tipo isso, você tem um número, você tem algo dentro do normal, algo dentro do esperado para você ter. E ansiedade tem um normal, existe uma ansiedade normal. Ser isento de ansiedade não é bom, mas ter ansiedade excessiva, com toda certeza, também não é bom. Então a gente tem um nível considerado normal de ansiedade. Esse nível não é medido, não é uma medida específica como triglicérides, né? Mas nós conseguimos fazer aí, dentro de uma boa sessão de terapia, a gente consegue entender ali mais ou menos como é que está a ansiedade, sobre quais assuntos, como ela está sendo ativada, como ela está funcionando no seu dia. A gente consegue chegar num nível normal, né, da sua ansiedade, no nível que ela está ali, mais ou menos, né? A gente consegue chegar, então a gente consegue dar esse diagnóstico, se está normal, se não está e tudo mais, né? Mas enfim, uma coisa que é muito comum para ansioso é a necessidade de controle, e a pior coisa que tem é a necessidade de controle excessivo do futuro, inclusive. Então, essa daí é basicamente o beabá da ansiedade, e todo ansioso é muito controlador. Então, eu queria falar com você especificamente, que é muito controlador, que, enfim, eu vou falar aqui o óbvio, né? E muitas vezes na sessão de terapia a gente tem que dizer o óbvio, porque só saber o óbvio não adianta nada. Você precisa colocar em prática aquele óbvio, você precisa lembrar você desse óbvio. Porque muitas vezes muita coisa que acontece na sua vida você está cansado de saber. Você está cansado de saber como não, sabe, como lidar com aquela situação, qual é o correto daquela situação, o que você deveria estar fazendo naquela situação. Quando você vai aconselhar amigos, você aconselha que é uma maravilha, né? Você aconselha que é uma maravilha. Só que na hora de pôr em prática aquilo que você fala, você sabe que é muito difícil de fazer. Você sabe que não é tão simples assim. Então, falar o óbvio, saber o óbvio, não basta. Saber não basta. Você precisa falar, você precisa lembrar ele para você, inclusive. Então, é uma coisa que é muito importante. Aqui vai até uma dica. Nem era a ideia de eu falar sobre dica, né? Mas aqui vai uma dica para você que tem ansiedade, que passa por isso. Converse com você. Converse com você, mas você tem que aprender a conversar com você.
Não é ficar conversando, concordando com tudo que você fala. Que o seu cérebro fala para você, porque o seu cérebro fala com você. Ele tá lá, ele se comunica com você. Ele tá falando coisas para você que nós aqui na Cognitiva vamos chamar de pensamentos automáticos, né? Ele tá falando coisa para você ali, ele tá dando significado de situações que estão acontecendo na sua vida. Mas é que tá. Se você só fica concordando com aquilo que está sendo dito, você não questiona, você não traz nenhum argumento da realidade, algo que tá acontecendo, que você está vendo com seus olhos, algo que é palpável naquele momento. Se você simplesmente concorda com tudo que o seu cérebro fala para você, você está de mãos atadas, você não consegue fazer nada a respeito do que você sente, das coisas que você precisa lidar. Então, é importante você aprender a falar com você, conversar com você. Esse negócio de que ficar falando sozinho é um problema psiquiátrico, sei lá, alguma coisa assim, isso daí não é verdade, tá? As pesquisas mostram que pessoas que falam sozinhas, elas são mais organizadas, e é óbvio. A nossa cabeça é uma confusão muito grande, cheia de pensamentos, cheia de coisas dentro dela. Quando você tira da cabeça e coloca para fora, é a mesma coisa que você pegar um monte de coisa dentro de uma caixa que você precisa organizar. Você tira tudo de dentro da caixa, coloca numa mesa, espalha e começa a organizar. É a mesma coisa, seria uma simbologia, é a mesma coisa que você tirar. Todas as coisas que estão dentro da sua cabeça, você tira, põe para fora, você fala. E aí você tem a possibilidade de organizar isso daí, de colocar as coisas, os pingos nos is, você consegue, vamos dizer assim, organizar de uma forma melhor os seus pensamentos, aquilo que você está falando, você tem até mais tempo para você conseguir pegar aquilo que está acontecendo na realidade, mas será que faz sentido, será que não faz, né? Ter essa possibilidade. É claro, com muita calma nessa hora, eu sei que não é uma tarefa muito fácil, mas isso aqui que eu estou falando para você é um exercício que você precisa começar a fazer. E como todo exercício que você começa a fazer, você não sabe fazer. E várias coisas que eu estou falando aqui nesse vídeo, eu vou falar para vocês em vários outros, tá? Toda vez que você começa a fazer uma coisa que você não sabe, você não tem habilidade para fazer isso. Ou seja, você vai fazer mal feito, não vai ser muito bom, vai ser ruim, às vezes não vai conseguir. É óbvio, você não tem habilidade para fazer isso. Você está adquirindo essa habilidade, tá? Então, no processo, no passo que você adquire essa habilidade, você vai conseguindo, vamos dizer assim, aprender a fazer ela melhor. E aí você vai conseguir executar e fazer aquilo que você precisa fazer, tá? Então, mas voltando sobre a necessidade de controle, eu sei que eu estou falando várias coisas assim no lugar, mas é porque elas vão aparecendo várias oportunidades e acaba sendo útil tudo isso que eu estou falando, né? É como se eu estivesse fazendo um background aí para você sobre o controle. Quando você está tentando controlar uma coisa que você não tem controle, você sofrerá de ansiedade e de várias outras coisas. E isso aqui é óbvio. E é óbvio mesmo, assim, tipo, você sabe disso que eu tô falando pra você. Só que você vai lá e tenta controlar. Por que que você faz isso? É uma coisa importante pra você resolver. Tem que ir atrás, tem que tentar descobrir por que que você faz isso. Por que é que você faz isso? Por que que eu tento controlar uma coisa que eu não tenho controle nenhum? E aí você fala assim, mas o que que será? Mas como é que eu sei que eu tô tentando controlar uma coisa que eu não tenho controle? Praticamente você não tem controle de nada. E falar isso para ansioso deixa todo mundo louco. Mas praticamente você não tem. Por exemplo, você não tem controle sobre a vida dos outros. Você não tem controle sobre o futuro. Você não tem controle sobre tempo. Você não tem controle sobre, sei lá, clima. Você não tem controle sobre nada. A única coisa que você tem controle, assim, eu não vou dizer total, mas você tem um bom controle é sobre você mesmo. Então assim, você tem controle sobre você. Você consegue lidar com as suas questões. Você consegue mudar significados que você deu. Você consegue mudar significados que você está dando. Você consegue abrir mão de pensar ou não em alguma coisa. A única pessoa que você consegue ter algum tipo de controle, a única coisa é sobre você. Coisas que precisam, coisas que dependem das suas atitudes, você tem controle. Agora, tirando isso, e você tem controle assim, de fazer as atitudes. Porque entre fazer aquelas atitudes e tudo dar certo e acontecer aquilo que você quer, aí passa por um
período onde você não tem um controle. Então não precisa ter esse controle total. Ninguém tem esse controle total. Você não precisa disso. O que você precisa fazer é pensar, arrumar os seus pensamentos, tomar as atitudes que sejam coerentes com aquilo que você pensa e deixar que as coisas tomem o seu rumo. E aí, aquilo que aparecer ali na frente, você observa e lida da mesma forma, cuidando dos seus pensamentos, dando significados mais adaptados e lidando com aquilo que precisa lidar no momento em que precisa lidar. Porque as informações para lidar com aquelas coisas, elas chegam no momento que aquelas coisas aparecem, sabe? Você não tem essa informação antecipada. Basicamente, você fica tentando cuidar do futuro com a informação que você tem no agora. Só que o agora não é o futuro. E você está no agora. E você só vai conseguir lidar com o futuro quando ele for agora. Ou seja, as informações para lidar com ele vão vir com ele. Você ainda não tem essas informações. Então, como você quer você quer se preparar para o futuro dessa forma? Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu sei que esse tipo de vídeo aqui vai dar bastante, sei lá, confusão, mas a gente vai esclarecendo com os próximos vídeos. Esse canal aqui não é um canal de um vídeo só, né? A gente vai fazendo vários vídeos, a gente vai esclarecendo coisas, e a gente vai conversando, e vamos chegando a algum caminho, assim, e a gente vai conseguindo trabalhar. Isso aqui é um diálogo que eu não quero deixar de ter com vocês, eu quero ter por bastante tempo, tá bom? Então a gente vai conversar sobre diversas coisas aqui, e a gente vai expondo isso daí. Mas eu acho que isso aqui tá mais ou menos claro, o que eu quero dizer, né? Basicamente, você precisa aprender a conversar com você mesmo. Eu fiz todo aquele background para chegar nessa parte, né, que é a parte mais importante, que é como você vai lidar com aquele seu controle excessivo, né? Você precisa conversar com você mesmo. Se pergunte as coisas. Tá bom, mas você tá lá super intenso, todo pensando assim, não, porque eu vou chegar lá e vou falar tal coisa, vou fazer tal coisa. Então, mas você não sabe. Por exemplo, é muito comum da gente ficar ensaiando conversas que nós vamos ter, né? A gente tem uma conversa para ter com uma pessoa e a gente fica ensaiando aquela conversa que a gente vai ter com aquela pessoa, não, porque eu vou chegar, porque eu vou falar, daí se ela falar isso, eu falo isso, se ela fizer isso, eu faço aquilo, daí também. E aí você frequentemente chega num lugar e não sai exatamente como você falou, ou muitas vezes até sai pior porque você já vai preparado para alguma coisa e você não consegue ouvir o contrário daquilo. Ou às vezes você simplesmente sai totalmente diferente daquilo que você imaginava, você é até melhor, às vezes nem era tudo aquilo e tal. A menor quantidade das vezes é realizar aquilo que você tinha esperado que ia realizar, entendeu? Que ia acontecer. Então, assim, na realidade, você não tem controle de nada. Ou seja, você precisa, sim, saber os seus valores para uma conversa. Tipo, não é porque você pode se perguntar assim, então eu não vou me preparar nunca para a conversa. Não. Você pode se preparar, mas assim, olha, esses aqui são os meus limites, daqui eu não posso abrir mão disso, e vou tentar ser respeitoso nessa conversa. E vamos ver o que vai dar. E vamos manter a paciência, manter a calma. Eu quero soluções, então, eu estou dando exemplo, tá? Não precisa fazer exatamente isso que eu estou falando, não. Eu quero soluções, eu quero resoluções de coisas, e então eu vou tentar ser respeitoso, e esses aqui são os meus valores, esses valores aqui eu não vou abrir mão. E chega na conversa e vamos ver. Dá oi primeiro. Oi, e aí, como é que você tá? Tô bem. Precisamos conversar? Vamos conversar? Vamos. Senta lá, e aí, como é que você tá? Tô bem, tal, não sei o que. Então, sobre essa questão tal, e vai deixando desenrolar. E aí, conforme as coisas vão chegando, você vai sentindo, sempre mantendo na mente, ó, eu quero tranquilidade, eu quero resolução, não quero briga, e quero meus valores. Sabe, meus valores, eu não posso abrir mão disso. Então, todas as vezes que você precisar abrir mão de um valor que você não quer, você fala, olha, aqui eu não vou conseguir fazer isso e tal. E assim, e vai conversando e vai deixando a conversa se desenrolar. De acordo com como as coisas vão acontecendo, você vai vendo aquilo que está vindo e vai lidando com aquela informação conforme ela vai vindo. Você não precisa estar pronto, preparado, com script em tudo que você vai dizer e todo aquele controle excessivo que eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer. Sabe por quê? Porque você sofreu pra caramba para fazer esse script e vai sofrer pra caramba depois porque você vai se sentir mal compreendido, não vai compreender nada, a chance dessa conversa dar errado é muito grande.
Você não tem flexibilidade no meio da conversa das coisas que acontecem. E na nossa vida é necessário ter flexibilidade. Quanto mais rígido você é, menos você vai lidar com as coisas de uma maneira legal. Você precisa ser flexível, porque as coisas não acontecem no preto e branco. A vida não é 880. Pode acontecer um monte de coisa naquela situação. Você nunca vai estar preparado para tudo. Você entende? Nunca. Então, a flexibilidade é a melhor coisa que você pode ter, desde que você saiba aonde você quer chegar, você entendeu? Então assim, eu vou deixar essa reflexão para vocês, ansiosos, que querem controlar tudo. Eu dei o exemplo da conversa, mas isso serve para muitas outras coisas. Se vocês querem mais exemplos, se vocês querem outras informações, mais coisas relacionadas a isso, e vai ter mesmo aqui no canal, é só vocês acompanharem aí. Eu vou falando com vocês, eu vou trazendo aqui informações, tá bom? Isso aí, pessoal, fiz mais um videozinho aí. Tomara que essa semana aqui tenha mais. Eu acho que vou conseguir sim. Tomara que essa iluminação tenha ficado legal. Se vocês não gostarem, falem, ó, eu mesmo faço sombra em mim. Se vocês não gostaram, falem aí e eu vou tentar fazer uma iluminação melhor. Mas agora já tá bem melhor, né? Graças à luz que a minha noiva me deu. Isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Segue, curte, deixa um comentário aí.